para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ler o trecho do dia 16 de maio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ler o trecho do dia 16 de maio de 1899, do volume 2. Virtudes da Cruz. Despir-se da sua vontade. Jesus continuou por outros dias a se manifestar da mesma maneira. Não quis se separar de mim. Parecia que o pouco sofrimento que ele havia derramado em mim o atraía tanto que ele não poderia estar sem mim. Hoje de manhã ele derramou mais um pouco de amargura da boca na minha e depois me disse: a cruz coloca a alma em paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é poderosa e quando entra na alma tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não apenas, mas também lhe dá o tédio, a irritação, o desprezo pelas coisas da terra. E em vez disso, então, faz provar o gosto das coisas celestiais. Mas a virtude da cruz é reconhecida por poucos, portanto muitos a desprezam. Quem pode dizer quantas coisas eu entendi sobre a cruz enquanto Jesus falava? O falar de Jesus não é como o nosso, porque entendemos muito pelo que ele diz, mas entendemos muito pelo que é dito, mas uma única palavra de Jesus deixa uma luz imensa que, ruminando bem, poderia fazer com que alguém ocupasse o dia inteiro em profunda meditação. Portanto, se eu quisesse dizer tudo, ficaria muito tempo e também não teria tempo para fazê-lo. Depois de um tempo, Jesus voltou novamente, mas um pouco mais aflito. Eu imediatamente perguntei a causa e Jesus me mostrou muitas almas devotas e me disse: minha filha, o que eu vejo na alma é quando ela se despe de sua própria vontade. Então a minha vontade a investe, diviniza e torna tudo meu. Veja um pouco essas almas que se dizem devotas até que as coisas sigam o seu caminho. Então, uma coisa pequena, se suas confissões não são longas, se o confessor não as satisfaz, elas perdem a paz e algumas não querem fazer mais nada. Isso diz que não é a minha vontade que as domina, mas é a delas. Você também acredita, minha filha, que eles seguem o caminho errado? Porque, quando vejo que eles realmente querem me amar, tenho muitas maneiras de poder dar a minha graça. Quanta dor te fez ver Jesus sofrer da parte desse tipo de pessoas. Tentei sentir pena dele o máximo que pude e ele foi embora. Então, para vocês verem, né, que como é importante. São dois detalhes que Jesus fala nesse trecho sobre a cruz e sobre a vontade divina, né, sobre despir da nossa vontade humana. E interessante, né, que a gente vamos assim focar nessa parte da cruz, porque é muito interessante. Depois a gente vai para outra, né? Virtudes da cruz. A cruz coloca a alma em paciência. Então pensa bem, você está num momento de sofrimento, né? E a cruz, ela faz você ficar sem ação, né? Você está preso ali. Você não tem como mudar aquela situação, né? E você tem que enfrentar. Então faz você ser humilhado e te dá paciência, né? Coloca a alma numa paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra. Olha que lindo. A cruz abre o céu e une o céu e a terra. Isto é, Deus e a alma. Então todo sofrimento, quando é cruz, quando é algo que você precisa enfrentar, uma situação onde você mesmo se aceita entrar nessa cruz, por exemplo, uma situação que a gente pode dar, né? Você está trabalhando num local, né? Você está trabalhando num local e entra uma funcionária que começa a encrencar com você.
e você não tem nada, não tem o que fazer. É uma cruz, se torna uma cruz. E você tem que deitar nessa cruz e tem que aceitar essa cruz. Você não pode sair desse emprego, você tem que ficar lá e suportar a pessoa que está te perseguindo. De repente pegou no seu pé, né? Começou a infernizar. E aí você tem que ter paciência, né? Não adianta ficar, né, nervoso, não adianta ficar. Você tem que entender que aquilo está acontecendo, que você tem que aprender a lidar com aquilo, com aquela situação, né? Tolerar aquela pessoa, porque você precisa do emprego. E assim, né, você acaba tendo que assumir todas as virtudes possíveis para suportar essa situação. E essa cruz abre o céu. Essa situação que Deus manda para você abre o céu e a terra, né? Une o céu e a terra, abre o céu para sua vida. É uma oportunidade de você crescer, uma oportunidade de você ofertar tudo que você está passando, de humilhação, de desprezo, de dificuldades naquele momento, né? A virtude da cruz é poderosa e quando entra na alma tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Então, todo aquele apego que você tinha, aquela situação que estava confortável, Jesus, ele tirou você da zona de conforto, né? De repente, você estava confortável e aí apareceu aquela pessoa e você tem que repensar todos os seus valores, né? Repensar suas virtudes, suas orações, você volta a rezar. Às vezes você estava sem rezar, não estava tanto assim afinada com Jesus, você começa a rezar por causa dessa situação, pedindo a ajuda de Deus para te dar força para suportar essa situação, e assim vai. A virtude da cruz é poderosa e quando entra na alma tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não apenas, mas também lhe dá o tédio, a irritação e o desprezo pelas coisas da terra. Então você está passando por esse sofrimento e você começa a ver que tudo aquilo que você valorizava, as pessoas que você valorizava, né? Ninguém está do seu lado, né? As pessoas todas saíram de perto de você, te abandonaram, deram atenção para essa outra pessoa. É um exemplo que eu estou dando, mas é isso que acontece. Quando a gente está passando por uma cruz, por um momento de sofrimento, a gente, né, percebe certas verdades, né? E a gente percebe, nossa, as pessoas não são do jeito que eu pensava, né? Eu pensava que minha chefe gostava de mim, entrou outra pessoa, ela começou, né, a puxar o saco dela, ela começou a agir diferente comigo, agora eu tô passando por essa situação difícil, tendo que lidar com isso. Olha que difícil que está sendo para mim. Então é isso que Deus vai permitindo que aconteça. E aí você fala, nossa, mas que cruz, hein? Ninguém merece. Ninguém merece. E aí você vai tendo, vai tendo esse desprezo pelas coisas da terra. Você vai percebendo que você tem que se esvaziar desses sentimentos de vingança, desses sentimentos de mal-estar diante dessa situação. Você tem que ofertar tudo para Jesus. Se você é uma pessoa de fé, uma pessoa que está buscando Deus, que está colocando Ele como um espelho na sua vida, como imitação, né? Então, tudo é cruz. Ou então uma doença, mesma coisa, né? Mesma coisa, se você a cruz se torna uma doença, você descobre que você está com câncer, tem que fazer todo o tratamento, aí você vê, nossa, do que valeu a pena, né? Eu gostava tanto de fazer tantas coisas, agora que eu tô com doente, nem tem graça mais. Nem tem graça, agora eu tenho que valorizar mais do que nunca cada minuto que eu tenho com a minha família, cada momento eu tenho que lembrar de tudo que eu passei de bem até hoje sem essa doença, né? E ofertar tudo que eu tô passando, sofrimento, essa cruz que eu estou carregando, esse sofrimento. Então assim, a gente vai dando exemplos e cada exemplo vai abrindo mais a mente pra gente, né? Doenças, né? Situação de pobreza, dificuldade, é uma cruz que a gente tá passando, né? E não apenas lhe dá o tédio, mas uma irritação e desprezo pelas coisas da terra, e em vez disso, então faz provar o gosto das coisas celestiais. Mas a virtude da cruz é reconhecida por poucos, portanto muitos a desprezam. Então assim, a cruz, ele vai falar muito da cruz, várias outras virtudes, mas a cruz, ela é um elemento que Deus utiliza para poder nos elevar à condição de Jesus. A gente poder imitar Jesus Cristo, a gente poder, né, se unir a Jesus, a entender o que Jesus passou por nós, né, a gente poder se ofertar na cruz, na nossa cruz, carregar a nossa cruz com paciência, carregar a nossa... É uma oportunidade que Deus está dando, né, e que vai ter muito resultado
depois pra gente do céu. Muito resultado no céu mesmo. Então a gente aproveitar essas oportunidades que Deus dá pra gente, Sempre tem oportunidades ricas, sempre, nesse momento que a gente está vivendo, a cruz, passando pela cruz, passando pelo sofrimento. Então é isso, Vamos lá, quem pode dizer quantas coisas eu entendi sobre a cruz? Enquanto Jesus falava, o falar de Jesus não é como o nosso, porque entendemos muito pelo que é dito, mas uma palavra de Jesus deixa uma luz imensa, que ruminando bem, poderia fazer com que alguém passando pelo sofrimento que Jesus passou por nós, da gente poder se ofertar na cruz, na nossa cruz, carregar a nossa cruz com paciência, carregar a nossa... É uma oportunidade que Deus está dando, e que vai ter muito resultado depois pra gente do céu. Muito resultado no céu mesmo. Então a gente aproveitar essas oportunidades que Deus dá pra gente, Sempre tem oportunidades ricas, sempre, nesse momento que a gente está vivendo, a cruz, passando pela cruz, passando pelo sofrimento. Então é isso, Vamos lá, quem pode dizer quantas coisas eu entendi sobre a cruz? Enquanto Jesus falava, o falar de Jesus não é como o nosso, porque entendemos muito pelo que é dito, mas uma palavra de Jesus deixa uma luz imensa, que ruminando bem, poderia fazer com que alguém ocupasse o dia inteiro em profunda meditação. Portanto, se eu quisesse dizer tudo, ficaria muito tempo, e também não teria tempo para fazê-lo. Depois de um tempo, Jesus voltou novamente, mas um pouco mais aflito, e eu imediatamente perguntei a causa. E Jesus me mostrou muitas almas devotas, e me disse: minha filha, o que eu vejo na alma é quando ela se despe da sua própria vontade. Então é importante, ele olha isso pra gente, quando ela se despe da sua própria vontade. Então, minha filha, investe, diviniza, a minha vontade investe nessa pessoa, diviniza e torna tudo meu. Quando a pessoa se despe da sua própria vontade, quando a pessoa se esvazia totalmente e quer viver essa vida divina de Jesus, obedecendo a Jesus, tentando abrir mão de você mesmo, dos seus, vai rezando a meditação da paixão e vai aprendendo, os exemplos que são dados. Vai lendo o livro do céu e vai entendendo o que é a vontade humana. O que a vontade humana deixa você preso na terra, deixa você cego diante das coisas, das situações, Aí ele fala aqui: veja um pouco essas almas que dizem que são devotas, até que alguma coisa aconteça, São devotas até que alguma cruz apareça, Até que, um teste. Acontece um dos testes de Jesus, que são pequenas cruzes que ele manda. Se suas confissões não são tão longas, se o confessor não as satisfaz, elas perdem a paz, e algumas não querem mais fazer nada. Então, se o confessor, o padre, trata mal, não atende bem, elas já não querem mais fazer nada, não querem mais ser devotas, não querem mais prosperar, caminhar, Começam a caminhada e, por causa de uma dificuldade, por causa de uma situação, param de seguir Jesus. Quantas pessoas são assim? Estão caminhando num grupo de oração, aí o coordenador olha meio torto, ou alguém fala meio alguma coisa atravessada, essa pessoa para de ir e nunca mais vai mais. Quantas pessoas que saem de grupos de oração, que saem de pastorais da igreja só porque no momento de dificuldade que elas passaram, ninguém da igreja foi lá perguntar se ela estava precisando de alguma coisa. Aí ela para pensar: nossa, o pessoal da igreja não se importa comigo, não se importa de perguntar, eu tô passando fome, ninguém veio bater na minha porta. Mas na hora que eles precisavam bater na minha porta para trazer um bingo para eu comprar, ou alguma coisa, eles vinham. Agora que eu estou passando dificuldade, cadê? Não vem ninguém. Tá acontecendo isso hoje na minha vida. Hoje, quantas vezes eu ajudei a igreja, ajudei muito, e hoje que eu tô precisando de ajuda nessa pandemia, vocês acham que alguém veio bater na minha porta para me ajudar? Para perguntar para eu tô precisando? Foram raras pessoas, não vou falar que não, mas uma pessoa ou duas que perguntou se estava tudo bem. E aí eu acabei falando. Mas aí eu não quis nada, porque eu tinha acabado de ganhar uma cesta básica, Mas só que depois a pessoa, sabendo que a gente tá passando dificuldade, nunca mais voltou aqui. Nunca mais perguntou,
nunca mais veio saber, né? Mas aí a gente tem que falar, né? Tem que ter humildade. Olha, eu tô precisando, agora eu tô precisando, você pode me ajudar? Então a gente tem que ser humilde, muito importante, de se despir da nossa vontade, né? Nesse momento é isso a atitude que nós temos que ter, de humildade. O filho da divina vontade é humilde, ele tem coragem de pedir ajuda, então a gente pede ajuda. Não sair da igreja por causa dessas coisas, isso aí é abominável para Jesus, abominável. Então prestar muita atenção, que tem muita gente que fica nessa crítica e larga a igreja por causa desse tipo de coisa, tá? E é sério, não é bom, isso não é correto, né? Isso diz que não é minha vontade que as domina, né? Mas é a delas. Você também acredita, minha filha, que eles seguem o caminho errado? Porque quando vejo que eles realmente querem me amar, tenho muitas maneiras de poder dar a minha graça. Então quando ele vê, né, que a gente passa no teste, que a gente consegue realmente mostrar que a gente quer amar de verdade a Jesus, de verdade, abrindo mão da nossa vontade, aí sim a gente percebe que ele nos ama, né? E que ele percebe que nós amamos ele de verdade, porque a gente é fiel, permanece, persevera, a gente não se deixa desanimar por poucas coisas, a gente caminha reto, a gente não para de seguir, e assim a gente vai, amém? Então é isso, estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, Jesus, eu confio em vós. Se tiver alguma pergunta, se quiser mais exemplos, se precisar do livro do céu, quer o livro do céu para você ler, para você refletir, está à sua disposição, só pedir pra gente aqui, colocar a sua mensagem nos comentários, que a gente está à disposição, tá bom? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.